a mais esta sessão das Vozes na Primavera, que é uma organização do Centro de Estudos Ateio de Oliveira, em que fazem conferências sobre o tema da literatura oral, membros do Centro Ateio de Oliveira. É o sexto ano que nós fazemos esta iniciativa e é a primeira vez que fazemos através de Zoom e esta é a quarta conferência, já tivemos 3, temos agora esta 4 e vamos ter mais 4, a última será no dia 15 de maio. Portanto, hoje temos a conferência sobre o cancioneiro, feita pelo Dr. Ruivinho Brazão, que é, além de outras coisas, mestre em literatura portuguesa, foi professor de ensino secundário, é o coordenador de um centro de investigação de literatura oral sediado em Albufeira, tem feito muitas recolhas, tem publicado muitas obras, produto dessas recolhas, que têm característica muito de sublinhar que são feitas numa área muito pequena, uma parte do Conselho de Albufeira e uma parte ainda mais pequena do Conselho de Loulé, e com base nas recolhas feitas nessas poucas localidades, o Dr. Rabinho Brazão publicou obras de grande, muito ricas, com muitos textos, a começar, penso que é a primeira, pelo menos foi a primeira que eu conheci dele, os Provérbios Estão Vivos no Algarve, que depois mais tarde se reeditou com o título Os Provérbios Estão Vivos em Portugal, que é uma coleção esplêndida, e entre muitas outras coisas que publicou, a última, que é, penso eu, que vai servir de corpus para a conferência de hoje, é um esplêndido cancioneiro desta pequeníssima região do Algarve e que tem dado tão bons resultados, obviamente graças aos informantes, mas se me permitem, graças sobretudo ao Ruivinho Brazão, porque se não fosse ele a fazer as recolhas e publicá-las, nada disto se saberia. E pronto, é só isso. Como passam apenas 4 minutos e é provável da hora, e é provável que ainda haja algumas pessoas que venham a vir um pouco mais, enfim, um pouco atrasadas, eu sugeria ao Ruivinho Brazão que fizesse aquilo que têm feito as outras pessoas nas outras conferências, que é falar uns minutinhos, uns 2, 3 minutos, sobre quem é que se começou a interessar por estas coisas da tradição oral, como é que chegou aqui, e depois, quando acabarmos isso, começamos então a comunicação. Está bem? Concordar? O Ruivinho pode começar. Muito obrigado, professor Dias Marques. Vejo que sabe muita coisa a meu respeito, só não sabe das últimas publicações, mas eu também informo. A situação que vivemos não permitiu que chegassem à sua mão. Tenho aqui o que se intitula O Amor em Quadras de Inspiração Popular, de Conceição Eloy. Não encontrei entre os populares uma riqueza tamanha de ordem proverbial, uma riqueza tamanha sobre o amor. Ela não conheceu já este livro, porque fui encontrar a produção dela dispersa. E a última publicação, professor,
Intitula-se Nossa Terra, Nosso Povo, de um homem que apanhei com 92 anos e que morreu aos 95 e que é de facto, e morreu já há cerca de 30 e tantos anos, é de facto uma riqueza muito grande. Coisas que se recolhem e se nós não estivéssemos atentos, a comunidade ficaria sem elas. Não é assim. O professor referiu a experiência de recolha, é verdade, vão cerca de 25 anos. Referiu os conselhos de Lula e Albufeira que têm apoiado este trabalho, nomeadamente o cancioneiro tradicional, com cerca de 2.000 quadras. 2.000 porque tive que terminar, porque este trabalho nunca é um trabalho terminável. Esqueceu-se de referir o que eu tenho por muito importante, a relação entre a pesquisa e a escola, entre a pesquisa e a pedagogia da oralidade. Em simultâneo, os dois esforços se conjugaram e se mantêm. Também não conhece que a última publicação ainda não foram estas. Foram 3 jogos com 50, 60 e 80 provérbios ricamente ilustrados e que vão figurar nas nossas escolas. Apostando na escola como destino primeiro, apostando na escola como primeiro investigador, estas realidades não morrem. E não morrem porque se recriam em mãos juvenis e a posteridade vai conhecer estas realidades. Este é o segredo, esta é a justificação que chega para o esforço que desenvolvemos. E eu não queria começar sem relevar em pessoas como refiro-me aos nossos mais próximos, os que estão envolvidos nesta iniciativa. Citar particularmente Isabel Cardigos e Dias Marques pelo carinho, pela dedicação que vêm pondo na salvaguarda desta riqueza, onde a gente, por pouco, toca a nossa raiz cultural, na sua primeira expressão, pura de verdade. Eu tinha que dizer isto. E agora, pensa que se pode começar, professor? Ou ainda posso dizer alguma coisa? Muito obrigado pelas palavras que agora disse. E sim, penso que sim, que agora já passaram 9 minutos, acho que já podemos começar propriamente a sua conferência. Obrigado. 29. Temos um grupo simpático e temos a presença de Arnaldo Saraiva. Que alegria, por quem tenho uma amizade profundamente cordial, pela maneira como me acompanha, e mal sabe o professor que está a chegar à sua mão o volume que foi remodelado por sua sugestão e que são as adivinhas. Agora sim, pela ordem alfabética, como me sugeriu e bem, porque de facto era um risco muito grande manter a separação temática como eu estava pensando. Obrigado, professor. Então eu vou começar. A estrutura da minha comunicação. O que se passou? Então, menina. Tá? Não, ainda não. Eu tenho aqui a minha assistente, a doutora Carita, que mexe melhor. Já está, agora já está. Já está? Eu tenho aqui presente a secretária da instituição, que na realidade me assegura a segurança nestas coisas quando ela me falha. Eu não vejo o meu gosto, não vai figurar o meu gosto, pois não? Não figura ali, muito bem. Eu queria primeiro começar por vos dizer da estrutura que encontrei para o tema de a mulher e a expressão dos afetos no cancioneiro popular tradicional. Como disse o professor, esta recolha apanha Lolé e Albufeira, mas
ultrapassa as pequeninas localidades, embora seja uma grande referência, Buriqueime e Paderna. A estrutura desta palestra é a seguinte. Primeiro, a primeira palavra breve, chamaria a primeira parte, a expressão ou explosão dos afetos no solitário abraço da natureza. A segunda parte, em 3 momentos distintos. Primeiro, que força é essa em que se envolve a moça namorada chamada amor? Que força é essa? Segundo, qual é a reação da família perante a moça namorada, na sua expressão ou vivência dos afetos? Terceiro, como reage a sociedade e como se comporta a moça namorada em relação à mesma? O terceiro momento, que é brevíssimo, é o momento em que se apresenta o outro lado destas coisas, na postura, na reação da mulher. Vou então começar, sendo assim, pela primeira parte. Queria também dizer o seguinte, à partida, que a natureza envolve a expressão dos afetos de um extremo ao outro do cancioneiro. E por isso, não pude deixar de envolver as quadras que transcrevo com uma presença bonita e condizente da natureza que nos vai acompanhar a nós. Também queria dizer outra coisa a iniciar esta apresentação. A alegria percorre o cancioneiro de tal maneira que não se renuncia a ela de forma nenhuma. A moça namorada vibra e não cede. E aparecem nos quadras, esta não figura aí, eu posso dizê-la, como esta. Para escolher marido, não há como dançar, a ver qual o preferido, que sabe connosco acertar. E se ele não marca o compasso, é melhor mandá-lo embora. Nunca mais acerta o passo pela nossa vida fora. Nós temos o brejeiro, nós temos a alegria, o bom humor como constante. E isso naturalmente vai aflorar naquilo que vamos dizer. Primeira parte. O amor aparece no cancioneiro como uma realidade que tem o seu tempo próprio. E os instantes, e esses instantes têm que ser todos aproveitados. A moça entende que não pode deixar que se escapem momentos que são propícios para o amor. A natureza lá está, lá vai o rio correndo. Oh, quem me dera agarrar. O amor é como um rio, foge, não torna a voltar. Como é que é isto, menina? O que é que leva a moça ao rio? Pergunta a gente. E o que é que leva a moça à fonte? E o que é que leva a moça à Senhora Dourada? Ora, o que havia de ser? A sede não era muita, mas era lá que ela ia encontrar os seus olhos queridos. A devoção poderá ser muito grande, mas o que a levava à Senhora Dourada era o ir solteira e o voltar casada. Terá sido milagre da Senhora. É certo que os rapazes são uma peste, nem por isso são pera doce, reconhece a moça namorada. Eu lembro aos participantes que esses quadros que aqui figuram
não são para o palestrante ler, são para vós, porque o palestrante já as conhece. E enquanto fala o palestrante espera que todos vão regando o seu espírito e a sua mente com as coadas que eu não tenho que ler. Mas que os rapazes são os diabos, afirmam. Mas, ao que parece, isso não diminui em nada o desassossego dos afetos que os projeta um para o outro. Ela vê o monte lá ao fundo, onde mora o seu amor. Mas o que ela queria realmente era ver um morador que não consegue avistar. A reclamação interior de mulher amada, mulher amante, chegar ao objeto amado. É, na realidade, um impulso enorme que aparece a impelir mulher e homem um para o outro e que aflora no cancioneiro na voz da mulher. É interessante registar que sem a mulher o cancioneiro praticamente não existia. Aliás, se a gente percorre a poesia erudita, se fosse excluir a mulher, quantas obras não existiam? Isto é um privilégio para a mulher, não há dúvida. Mas repasse, vede que a Verde Faia chorou ao ver que a mulher amada escrevia no tronco o nome do amado. Esta personificação da árvore é tão bonita. Só de ouvir suspirar. Depois, sabemos também que a sorte dos beijos é não espigarem. Porque se eles espigassem como o alecrim, ai, quanta menina tinha a cara feita num jardim. Significa isto que os beijos lá se escapavam, não obstante o controle. E os rapazes, naturalmente, dirão o resto. Em vendo moças bonitas, tremem logo as canelas. É? Vede o bom humor, vede o metaforismo, vede a imagem que a poesia simples, espontânea, não controlada por ninguém, consegue exprimir. A própria natureza é ela que toma a iniciativa da solidariedade. Os beijinhos de amor, diz vem à minha mente na gragada, sabeis porquê? Depois diremos. A moça namorada entende que até os doutores confirmam que os beijos não fazem mal nenhum, só fazem bem. E depois reparem a solidariedade de Oliveira. É um regalo a mar lá de baixo. Porquê? Ela tem a folhinha miudinha e a luz da lua não entra. Tudo decorre discretamente no silêncio. Este amor, em que a natureza é solidária, tem que ser discreto. E ainda bem que a natureza protege. E quando não proteger, a moça namorada também é capaz de dar um açoite. Mas a natureza é incentivo. Olham-se os pombinhos e colhe-se e aproveita-se o exemplo deles. Onde é que eu vou? É claro que a namorada, é claro que o cancioneiro chega à conclusão de que na origem do amor tem que estar alguma coisa de sobre-humano. E esse algo de condizente com a singularidade do amor só podia ser o divino. E eu aqui estou a recordar os votos do professor Dias Marques, estou a recordar as árvores da professora Alexandra Mariano, estou a recordar as lendas da professora Lucília Chacoto, em que há
o projetar-se no divino, naquilo que é superior, quando se vive uma realidade singular, uma realidade de natureza elevada. E então tinha que ser divina a origem do amor. Quando Deus criou as rosas, agora eu peço aos participantes que leiam. Quando Deus criou as rosas no paraíso em flor, felizmente, houve uma que caiu, esfolhou-se e dela nasceu o amor. A palavra rosa ligada ao amor e rosa que a gente encontra ligada ao nome de tantas mulheres. Eu gostava de ter a certeza que estão a ouvir-me. Ruivinho, eu queria pedir uma coisa. Eu não sei, mas está-se a ouvir uma conversa, não sei se outras pessoas também estão a ouvir, uma conversa em segundo lugar, em segundo... E eu estou a estranhar. Não sei de onde é que vem o barulho. Mas acho que já desligou quem tinha o microfone, que eu também reparei, já vi que também já desligou o microfone. Acho que estava aqui uma pessoa com o microfone ligado, eu reparei nisso. É que eu verifiquei tudo por 2 vezes e ninguém tinha o Estava microfone a causar ligado. muita perturbação. Não, havia um ligado, havia uma pessoa ligada. Eu não vou dizer o nome, mas e agora eu pessoa... pergunto, Okay. Conseguem acompanhar o texto? Sim, senhor, estamos muito bem. Eu só interrompi só por causa do... Como havia aquele... E como a conversa estava cada vez a subir mais de tom, via-se que não era a pessoa que estava a falar, que havia qualquer... Estava a ouvir qualquer coisa. E eu estava a sentir-me menos feliz. Pois. Eu espero. Obrigado. Eu queria que esta palestra participasse da alegria, do bom humor e do brejeiro que são tão característicos do cancioneiro. Isso sim, mas estamos todos a gostar. Aliás, não sei se viu a Lucélia, que é uma senhora brasileira, pôs ali uma mensagenzinha a dizer que sim, que estamos a ouvir, todos com atenção que estamos a gostar. Desculpa eu ter interrompido, era só por aquilo. Não, fez muito bem, eu estava preocupado. Portanto, quando Deus criou rosas, como é que é? Num paraíso em flor, houve uma que se desfolhou, caiu, e daí nasceu o amor. Ainda bem que isso aconteceu. A expressão ou explosão dos afetos e a sua origem divina. Tinha que ser. Daí que o amor implica, concluía a moça amada, retribuição. E esta retribuição vai entrar no programa que a mulher decide. O amor se paga. Não preciso de ler, senão para dizer, olha, que Deus não perdoa a mau pagador. E depois o programa. Há 4 coisas no mundo que eu gostava de aprender. Que coisa bonita. Era cantar e bailar, era namorar e saber ler. Malgrado nosso, até há pouco tempo, este era o programa. Hoje, a mulher saltou à rua e carrega com o programa de casa mais o programa da rua. O provérbio diz, como é que diz? Quem não anda não engana. Pois muito bem, se ela ficava fechada, estava tudo seguro, não é? E também diz, vamos adiante que não é de provérbios que se trata. Vamos. Entramos agora na segunda parte, um bocadinho mais larga, com 3 momentos, como vos disse. A vigilância dos afetos e a moça namorada na vivência afetiva. Pergunto, que amor é este que preenche a mulher e a mulher, com ele, preenche o cancioneiro? É um amor que assenta na liberdade. Liberdade como a das aves. Notai sempre referência à natureza, à inspiração da natureza. Coração que nasceu livre não se pode acorrentar. Vamos ver se isso aguenta na prática. Não há vida como a minha, nem coração tão contente,
Isto é que eu não entendi muito bem. Só basta ter um amor a gosto da minha gente. Não obstante o desejo da liberdade e o desejo de sacudir o controle familiar, a ligação à família é uma nota extremamente bonita no cancioneiro. Aliás, o cancioneiro tem muitas mulheres. Ninguém toca na moça a não ser por via do brejeiro e do bom humor. Ninguém toca na mãe. Toca-se às vezes na avózinha. Melhor, na avózinha também não. Mas a velha e a sogra, pobres delas, as quadras caem-se sobre elas de uma maneira que nos impressiona. Mas vamos aqui. Um amor que de sua natureza implica na voz da mulher namorada verdade e lealdade, firmeza e fidelidade. E em tempo de namoro e pela vida fora, uma relação a dois. Está lá. O sol anda e desanda. Novamente uma imagem colhida da natureza. Eu não ando nem desando. Ela apresenta-se como leal ao seu amor. Eu sou o sol, tu és a sombra. Reparai, estas metáforas tão bonitas. Qual de nós é que é mais firme? Sou eu, que sou o sol a procurar-te? Ou és tu, como sombra, a fugir-me? A mulher, como procura constante no cancioneiro. Mas que amor é este em que a mulher surge assim tão envolvida? Perguntamos. Olha a andorinha e diz que viu uma andorinha, até já viu uma andorinha, o que nós nunca vimos, pairar no ar. A gente vê a andorinha sempre em movimento, às curvas. Ela nem pousa na árvore. Então diz ela, bem podia ele parar. Mas acrescenta que o rapaz solteiro é vadio como o roxinol. Enquanto não tem mulher. E que o rapaz que namora 4 ou 5 moças não é rapaz, não é nada. É um tarrinca-espigas. Um tarrinca-formiguês. Um tarrinca-formigas. Ora, muito bem. Certamente conheceis o vocábulo. Eu também o conheço de o ouvir aqui. E depois, a gracinha. O meu amor é de açúcar. Pois o açúcar já sabemos que se derrete na água. E ele não consegue cumprir aquilo que promete. São exigências do amor. A fidelidade e a correspondência em ação aos afetos que se afirmam. Que amor é este em que a mulher surge, pois, tão envolvida? Proximidade e distância são profundamente determinantes. A todo momento. Envolve estar, ver, falar, ouvir. Isto tudo se exige bem expressamente. E depois, como se suplica, eu gostava de ter contigo mais alguma ligação. Um amor em que as pessoas se não encontram e não lidam juntamente, nem atrasa nem aumenta a namoração. Só encontrei uma vez esta palavra e lá está. E depois é às águas do rio que ela convida para se solidarizar e levar notícia das lágrimas que derrama na ausência. A ausência não se compadece com o amor que se canta no cancioneiro. Põe-se a lenha verde do loureiro no lume e ela estala. É tal qual a moça quando ele não fala. E convida o mar, interpela o mar, para que ele observe que a pequenez que o mar tem, não tem comparação ao pé da saudade dela. Estas hipérboles, estas imagens, são muito ricas, são muito nossas.
O contacto com um cancioneiro permite-nos efetivamente aquilatar do que temos de nós, do ponto de vista do sentir, do pensar, do viver, do querer e do crer. Leva-nos a sentir o estético que nos caracteriza. Oh, que linda voz que eu ouço. Vede, é a voz do amor. Agora diz que canta melhor que o Rochinol. Há bocadinho ia buscar o Rochinol, mas com um sentido diferente. E agora, a última quadra é de ouvir-se. Quando eu ouço sem ouvir, e vejo quando não vejo, é mais profundo o sentir e é mais ardente o desejo. Não há dúvida que aqui, para mim, o que apetecia era a análise estética desta literatura, tantas vezes posta à margem, como esta que eu colhi, que teria morrido se eu não a agarrasse. Nossa terra e nosso povo. A seguir. Um amor-paixão que encontra a sua expressão mais alta, o seu incentivo mais forte, a sedução maior nos olhos. Anda o coração nos olhos e não engana o ditado. Todo o amor que me tens, vejo em teus olhos gravado. Que amor é este? Que amor é este de que é portador a adolescente, a namorada? Que imagens são estas que vedes aí, que se vão buscar à realidade regional do Algarve? Quem não conhece os figos verdeais maravilhosos e quando a brandura cai, ficam arreguadinhos, como se diz no Algarve, arreguados, com umas carreirinhas apetecíveis. Ainda bem não se avistam esses olhos, figos verdeais, e já estão a dar-nos sinais. Os teus olhos, o que são? E mais uma imagem. São sanepas de veludo. Quem me dera possuir, o verbo possuir é bem forte, nós sabemos que é. Possuir o quê? Olhos, sanefas e tudo. Quem ensinou a este povo e não deu nome a este tudo? Quem ensinou que o tudo diz tudo? Tem muito conteúdo atrás dele. Tem aqui a mulher, tem aqui o jovem inteiro, a mulher inteira. E nós não ensinámos a este povo que o tudo era um pronome indefinido. E como demos apenas o nome. É um nome que não tem finesse, não tem limites. Tudo. Na voz da mulher amada, os olhos do amor dizem tudo. E atraem para possuí-lo todo. Mas a natureza toma a iniciativa. Não esquece que o belo da natureza e na natureza o homem que é o mais nobre entre ela é apenas a nossa irmã de saudável companhia. Quem diz ao passarinho que essas coisas vêm de Deus e aí vai ele pedir ao céu, pedir a Deus que não consinta que aqueles olhos estejam longe do bem-amado, da bem-amada. Esta aliança de natureza, esta aliança com o divino, esta aliança de homem-mulher passa pelo nosso cancioneiro e a gente toca esta realidade como quem toca o ser original da pessoa, da língua. Que amor é este que percorre o cancioneiro na voz e no ser da mulher amada ou da mulher amante? É o amor que não admite demoras. É um amor que exige decisão. É um amor que, por outro lado, requer moderação, discrição, ponderação, prudência e progressão. Depois censura-se o rapaz, que é como o alecrim,
quer casar e não tem afoiteza. Ela que requer calma, pede também afoiteza. O amor que aqui se canta concilia estes aspectos contrastantes. Debaixo da oliveira não entra lá o orvalho. Menina, se queres ser minha, não me des tanto trabalho. O rapaz inquieta-se com a serenidade, a moderação da mulher namorada. Que amor é este? Pergunta-se. Que domina a mulher no cancioneiro. É um amor que reclama, enfim, a partilha integral da pessoa, sem reservas. É um amor que leva consigo o abraço e leva o beijo. É um amor que abarca o ser sensorial todo. E a gente aqui sente realmente a dificuldade em travar e pergunta como é que reage a sociedade em relação ao público juvenil ontem e hoje. Passei pela Adaroeira, as plantas que nós conhecemos. 5 raminhos apanhei. Isto é para consolar a colega Lucília Chacoto. Quando temos a palavra regional ou dialectal, segundo prefere dizer, e está em posição de rima, aí não se perdoa. Ela tem que figurar. Apanhei. 5 raminhos apanhei. Foram meus 5 sentidos que eu um dia pus em ti. Mas como se estabelece esta comunhão, este paralelo de pessoa e natureza? E agora, outra coisa que é bonita e não resisto a ler. Nada existe de mais lindo, nada mais encantador do que os teus lábios sorrindo depois de um beijo de amor. Esta realidade do amor na sua expressão integral surge como verdade irrecusável na voz do povo desde a nossa raiz. E felizmente que encontramos mentes como as que encontrei pelo caminho, como Almarinda Coelho, Paderno, como Leonor Joaquim, Buriqueime, fortes nos trava-línguas e não só, mulheres que são tesouros, que guardaram tudo isto na sua mente e que se destacam em todas as vertentes da recolha da oralidade. É um amor, e fecha esta primeira parte, primeiro núcleo, que requer uma sapiência própria. Interessante a imagem. Ir à palma, a palma com que se fazem as alcofas. Não é nada ir à palma, senão sabê-la apanhar. Não é nada ter amores, senão sabê-los amar. É bonito ver esta perspectiva em que situa a visão da moça amante em relação ao amado, em relação ao amor. Entramos agora na segunda parte, que tem 3 núcleos, como vos disse. O primeiro, como reage a família. O segundo, como reage a sociedade. Um olho na família, outro olho na sociedade. É o que vai acontecer. Não é fácil fugir à vigilância da mãe. Não, onde é que esteja? Pois. Mas, de vez em quando, lá sai um beijinho. Eu peço que vejam o texto, que eu já o conheço. Mas ela vai à fonte e parte-se a cantarinha. Eu não sei que cantarinha é esta, mas o que é certo é que há aqui uma metáfora. Ela vai à fonte pela força do calor. A mãe mandou. E partiu a cantarinha. E, no entanto, aquele amor, quando parte, primeira quadra,
apenas lhe aperta a mão. Quando a quadra diz que quem pudesse levá-la. A sociedade e a família apertou a expressão dos afetos. A moça responde, embora arriscando apanhar uma palmada. E o rapaz também me apanha. Diz-se aí na terceira quadra uma palmadinha do pai, porque foge para as moças como a zorra corre para as galinhas. É a natureza. E a miúda bate o pé. Minha mãe, eu quero casar. Oh filha, diz lá com quem? Minha mãe, com o sapateiro. Oh filha, não casas bem. Sabemos que havia profissões rejeitadas, como a do sapateiro, e não só. Minha mãe, eu quero casar. Oh filha, tu não tens roupa. Minha mãe, eu sempre caso, que uma perna tapa a outra. Entra aqui o brejeiro, discreto, mas firme. O brejeiro, a alegria está aqui. Aqui lembra-me bem à mente citar aquela miúda adolescente em cujas bocas João Soares Coelho, na poesia medieval, na literatura nascente, põe estas palavras. Hoje quero eu a meu amigo ver, porque me diz que não ousarei ver-me minha madre. De pranto vê-lo-ei e quer toda em ventura meter. A miúda a dizer, eu tenho que ir ver o meu bem amado, porque ele sofre, porque tem estado ausente, e eu quero levar-lhe felicidade, ventura. E desde saia pelo Deus quiser. E seja aquilo que Deus quiser. Ela repete isto por 2 vezes. E a mãe, nem por sombra. Sabem como é que a miúda termina? É uma poesia que vem de João Soares Coelho. Diz, cá diz o verbo, é porque está lá no provérbio, cá não semeou, que não semeou milho, quem passarinhas receou. Olhai às passarinhas. Quem anda a cuidar de passarinhas, vê da metáfora. Não semeia milho. Estamos a ver a mãe, que tem a seu cargo os filhos, a proteção da filha, tem a agricultura, a casa, porque o homem anda na expansão territorial. E escreveu António José Saraiva que a mulher portuguesa é um bocado rija por causa desses encargos. Eu não sei o que diria ele hoje, quando a mulher atinge o encargo profissional. A mulher, diz ele, que sofreu sempre a ausência do homem. Primeiro, na expansão territorial, na luta contra os mouros. A seguir, na imigração. Não, na expansão ultramarina. E a seguir, na imigração. E é a mulher que fica sozinha. Como é que ela pode ter um rosto suave? Numa sociedade em que o rapaz nem sequer ajuda na cozinha. Bom, eu não li a outra parte, me parece. Depois está tudo. Adiante. A família como reage, então, à vivência dos afetos pela miúda. A vida afetiva da namorada é um verdadeiro esconde-esconde. Mesmo que eu queira, não possa, lindo amor, falar contigo. Eu tenho guardas à porta, sentinelas ao vestido. Estas metáforas são fortes. Nós não podemos ficar insensíveis perante isto. Felizmente hoje não é assim. Não há sentinelas assim. Talvez. Não quero ir por aí, nós comentaremos depois. A família como reage. A vigilância é apertada. Vêm os queixumes, vêm os protestos. Mas lá há uma escapadela. Vejam a primeira quadra. Quando o pai está deitado e a mãe está a deitar-se. Vejam a terceira quadra. Ninguém vai pedir a moça sem primeiro falar com ela. Começam os protestos. Porque vejam até onde chegava
a intermissão da família. Agora, esta tem que ler. Eu fui à tua horta, pisei-te a salsa sem querer. Que salsa será esta? Mas vê lá o teu pai, disse no Algarve, o teu pai, e deu com a gente a ferver. Portanto, a fiscalização é grande e às vezes as coisas não passam tão facilmente. Mas o bom humor, a feliz brejeirice está. O cancioneiro, em toda a extensão, diz que o namoro pode dar mal, mas não se desiste. Minha mãe não quer que eu case com um homem pequenino. Dá-lhe um pontapé no cu, vá arriba, macaquinho. Então como é que é? Minha mãe case-me cedo, enquanto sou rapariga. Olhai o que aqui está. Que o milho sachado tarde não dá palha nem dá espia. Que milho é este? Os participantes dirão. Que terreno é este a sachar? Dirão. Um olho na família, um olho na sociedade. A sociedade, como é que ela reage? Entramos aqui no terceiro ponto da segunda parte. Para defender dois bens, tanto cuidado, e tudo é pouco. Porque a pedra que arrabola defende a sociedade, já não volta ao seu lugar. Eu lembro que perguntava às informantes, Donzelica, Almerinda, até o que é que acontece quando a pedra arrabolou? O que acontece à moça? A moça vai para Lisboa, que lá consomem tudo. Era tão triste ouvir isso. Oh Rosa, deixa de estar fechadinha em botão. Aberta cá entre as folhas. Assim fechadinha não. Fechadinha em botão. Para não ficares enxovalhada e não perderes a estimação. E tudo isto para o mundo não falar. Vê da extrema contenção. Se canto, é porque canto. Se choro, é porque choro. Se olho para ti rindo, já dizem que eu te namoro. A moça responde a esta vigilância dura. Mas, contenção ainda. Na igreja ou em qualquer sítio, olha, se eu não olhar para ti, não estranhes. É por causa do mundo. Mas há uma coisa que te peço. Não venhas à minha casa, rapaz. Tua mãe não quer. Não perdes tu, que és homem. Perco eu, que sou mulher. Eu pergunto, é para quem escuta, se esta distinção já terminou. Sabemos? No risco de cair nas más línguas do mundo, a moça impõe ao namorado um programa. Depois de dizer que não conta a ninguém o que uma mulher disse, depois de censurar a amendoeira porque tem folha caduca e de se queixar que anda o seu amor em fama por causa disso, esta rapariga diz que os rapazes não passam de figos pendidos, mas uma imagem regional, porque vão contar aos moços aquilo que se passa com as moças. Não, o programa. Agora o programa que ela põe. Oh amor, se tu queres toda a vida viver bem, temos um programa. Há que ouvir e não falar, nem contar nada a ninguém. O segredo. Agora terminamos e temos a terceira parte, que é muito pequenina, muito breve. Olhar displicente da mulher sobre o homem. O outro lado da vivência da mulher namorada. Eu cuidava e enganei-me que os homens que eram leais são falsos e mentirosos e impostores e tudo mais. Corri o mar em roda nas asas de uma cegonha. É sempre a natureza.
envolvida. Não há que fiar nos homens que eles não tenham vergonha. O outro lado da vivência dos afetos, a visão redutora, a visão brejeira do homem sobre a mulher. E é verdade. Olha-se para as ondas, escreve-se na areia, e o homem diz: não basta casar pobre se não ter mulher feia. Que homem é este que exige que a mulher seja bonita e a seguir vai criticar? Aliás, os provérbios têm algumas coisas feias nesse aspecto. Mulher bonita é espelho de, eu não vou dizer aqui a palavra, terminaião. Mulher bonita não serve para homem trabalhador. Está todo dia ao espelho. Não se chega a entender o homem. Exige a mulher bonita e, no fim, tem estas exigências estranhas. O outro lado dos afetos. Que é sobre o homem e o casamento. Que o diabo leve os homens e o primeiro seja o meu. Porquê? Se não me veste nem calça, para que diabo quero eu? Era a visão da mulher que estava à espera do marido para lhe comprar os sapatos. O casar é uma sorda. Que falta-me a voz da Almerinda, a grande agregada, a maior arca que encontrei, que acrescentava esta quadra cantando: ai, que me dera ser sempre noivo. O casar é uma sorda que se quer comida quente. Enquanto dura o pão da boda, ainda a noiva está contente. Levanta-se a suspeita, levanta-se o receio em relação ao homem, em relação ao casamento. Aqui estão, à vossa esquerda, a Almerinda com um ramo colhido, corrido no campo. Ali está, sorridente, Leonor. Olha, temos aqui à direita com um ramo de papoilas. Chegavam às escolas com ramos de papoilas. E depois vinha a adivinha. Como é que é a adivinha? Encarnadinha por fora, encarnadinha por dentro. Uma caixeirinha e uma caixeirinha lá dentro. As adivinhas têm quase sempre um engodo. Eu repito, encarnadinha por fora, encarnadinha por dentro, uma caixeirinha lá dentro. E as crianças viam os sinais da natureza que levavam consigo e elas, e as crianças, são as papoilas. Mas eu sentia, às vezes, mágoa, porque não eram apenas as crianças. As minhas colegas não sabiam o que era uma calça de coco. E as adivinhas falavam na calça de coco. Por isso, ao termos 2 jogos de adivinhos, por isso, ao percorrermos as escolas da região em protocolo com a então direção da educação, nós tivemos a alegria de levar adivinhas, trava-línguas, provérbios a um grupo enorme de escolas, desde São Brás de Alportel, desde Alcotim até Sagres. Eu gostaria muito que, ao apresentar o cancioneiro, que em princípio joga e não desiste com alegria, joga e desiste com brejeirice e com humor, espero não vos ter fatigado. E que daqui tenhamos algo que possa agora provocar o nosso diálogo. Obrigado pela paciência com que me acolheram. Digo paciência porque ninguém protestou em voz alta. E por escrito. Haverá protestos. Ora, muito obrigado, Rui Vimbrazão. Gostamos com certeza todos muito desta sua comunicação, feita ainda por cima sobre um material inédito, embora, enfim, dessas quadras tenham variantes, já publicadas noutros lugares, mas, enfim, ficamos a saber com esta obra que elas também, estas quadras também existem nessa região, coisa que não sabia antes da existência da obra.
E pronto, estão abertas as perguntas. Não vale a pena estar eu a moderar. Acho que as pessoas podem se moderar, digamos, umas às outras. O Rivim pode ver as pessoas a levantarem as mãos. Se as pessoas não sabem levantar a mãozinha lá aqui nesta parte de baixo da tela, falem, que se calhar ainda é o mais fácil para a pessoa que está, digamos, que irá responder, ouvir, e pronto, fazem favor. E quando falarem, não se esqueçam que é preciso carregar ali naquela coisa do ativar o som, porque senão... Estás a ver isso tudo, não é? Pronto. Eu posso queria só agradecer ao professor Rui Brazão, é um prazer ouvi-lo e também é uma tristeza porque há muitas palavras que eu não conheço, portanto vou ter que estudar os seus livros e tenho aprendido muito com eles, portanto certamente vou aprender com estes próximos que saírem. Muito obrigada pelo seu trabalho. Eu não tenho que responder. Como? Sim? Obrigado à doutora Adriana, porque na realidade eu tenho beneficiado de conferências suas onde o bom humor é extremo e é um encanto, e a novidade daquilo que diz. E lembro-me de uma conferência, agora não estou a recordar o título dela, em que as coisas apontavam para o além e apontavam para o alto das árvores. E eu intervim para lhe dizer que isso do apontar para as árvores até em Fátima se verifica. E temos que aceitar que há constantes no ser humano que podem ser comuns à ordem cristã e ser comuns à ordem primeira e de caráter primitivo e pagão, sendo certo que a católica batizou muitas destas realidades. Felizes nos sentiremos quando as não apagou. Eu lembro dessa conferência que eu fiz numas vozes da primavera sobre a antiguidade e alguns vestígios de formas de culto antigos e que também existem agora. Lembro-me da sua intervenção na altura também. Já agora aproveito para dizer que vai abrir amanhã e vai estar aberta até ao fim de maio as candidaturas ao apoio à edição da Direção-Geral de Cultura do Algarve. Portanto, que se tiverem obras para serem apoiadas, as candidaturas começam amanhã. Eu agradeço lembrar-me, porque a gente distrai-se ou não tem capacidade, limitamos-nos ao nosso trabalho e o que se trata de anunciar, se não fosse uma mãozinha que tenho aqui perto de mim e que se chama Carita Vieira, se calhar nem mandávamos coisas para o Facebook, como agora decidimos mandar, para que sejam conhecidas. E as nossas obras têm-se restringido à escola, destinatário prioritário, e nós ainda não cuidamos de as pôr nas montras, mas temos que o fazer. Muito obrigado. Eu lembro-me dessa conferência, muito alegre, como são as suas comunicações, faz parte do seu ser, assentava muito bem no meio das moças namoradas do nosso cancioneiro. Eu queria ouvir mais interrogações, se não faço perguntas como se faz na escola. O cancioneiro, o que tem que ver com a realidade de hoje? O que é que a gente tira daqui para hoje, de um cancioneiro como este? Enquanto as outras pessoas não estão a... Como é que se diz? Não estão a ganhar coragem. Enquanto que estão a ganhar coragem para fazer perguntas, eu queria chamar a atenção para uma quadra que aí transcreveu e que é muito engraçada porque é uma quadra que eu até costumo apresentar do corpus de quadras e, enfim, canções também, que dou aos alunos para estudar no cancioneiro,
quando nós estudamos na literatura oral, quando estudamos o cancioneiro, e é aquela quadra que diz: há 4 coisas no mundo que eu gostava de aprender. Namorar e bailar. Não sei o quê, Namorar bailar, e bailar. tocar viola, namorar e saber ler. Muito bem. A versão que eu costumo dar aos alunos é uma versão, penso que tirada do património, enfim, aqui na altura ainda não era o património oral do Conselho de Loulé, aquilo é uma quadra, salvo erro, que vem do livro sobre a memória tradicional, penso que é assim que se chama, Memória Tradicional de Val Judeu, não é? Val Judeu é uma aldeia do Conselho de Loulé. E a versão que lá vem é muito interessante, porque diz: há 4 coisas no mundo que eu gostava de aprender. É bailar, tocar viola, alfaiata e saber ler. Alfaiata, obviamente, é costureira, digamos, é um regionalismo para dizer costureira. E é muito interessante, porque mostra que é claramente uma versão, uma quadra feita por uma mulher. Porque uma das coisas que às vezes aí na sua comunicação, pronto, a gente vê é que o Ruivinho resolveu, naquelas quadras em que está, digamos, em que não está marcado o sexo do sujeito da enunciação, e decidiu, dizer que é uma mulher que está a falar, não é? E de facto algumas, enfim, pode ser uma mulher ou um homem, não é? Nesta aqui é muito claramente que é uma mulher. E é uma quadra que eu costumo citar muitas vezes e referir isso aos alunos. Aliás, há aqui, estou a ver ali 2 alunas minhas que talvez se lembrem disto, eu chamar a atenção para o que está por detrás de uma coisa destas, não é? Obviamente, a referência a que o trabalho no campo é o pior de todos, não é? E, portanto, ser costureira era visto como uma das coisas melhores que se podiam ter na vida, não é? Há 4 coisas que eu gostava de ter, uma delas era ser costureira, porque estando em casa, obviamente, não apanhava sol, não apanhava chuva, não apanhava poeira, era um trabalho muito mais resguardado, muito mais fácil, se quisermos. E depois é uma coisa engraçada que há por trás dessa quadra, e de que eu lembro de falar disto aos alunos, não sei se estas 2 alunas que estão aqui, eu penso que são 2, não sei se haverá mais, que estão a ouvir, e que dizia que era: nós temos de ter em conta onde é que esta quadra aparecia. Essas quadras eram cantadas para um público, eram cantadas à volta de gente, não é? E era uma maneira, por exemplo, de aquela mulher que cantava, que é óbvio que esta é para ser cantada por uma mulher, não é? Alfaiata e saber ler é uma mulher, não é? Uma maneira, digamos, discreta, com certeza, mas uma maneira muito assertiva de criticar a sociedade. Como eu gostava de aprender, de saber ler, mas não me mandaram. O meu pai não mandou ler, aprender a ler, não é? O que é muito interessante, porque às vezes diz-se que aquilo que a literatura oral exprime uma visão do mundo conservadora. E é verdade, às vezes sim, não é? Essa quadra, por exemplo, também é interessante que o Ruivinho citou, aquela quadra, é logo no princípio, diz qualquer coisa do género, um rapaz que não ora 2, 3 ou 4 é um, não sei o que. Terrinca-formigas. Diga. Um terrinca-formigas. Já agora, o que quer dizer terrinca? Esta é uma expressão popular, é um vocábulo, se quiser, quer dizer, um terrinca-formigas, sei lá, tem um valor expressivo. Que conteúdo quer dar? É um nada, não vale nada. Não vale nada. Não vale nada.
E aqui, Tarrincar é trincar. Trincar, desova-se no campo. Tenho a ideia de no Alentejo de usar essa expressão, tarrincar, que é trincar, comer. Portanto, é alguém que não serve para comer, come pouquinho. Muito bem. E então formigas, aquilo que não... coisa minúscula, não é? Uma coisa minúscula, exatamente. É o ser animal mais pequenino que a gente tem visibilidade. E pronto, nessa quadra, não é? Há a expressão de uma realidade, não é? Que os homens podem, de facto, namorar muitas, e até fica bem que namorem muitas, mas depois há uma quadra já mais para o fim em que é o oposto em relação à mulher. E em que diz uma mulher que namora muitos, no fim acaba por não casar com ninguém. Não é? É verdade. Porque depois a determinada altura, começa a ganhar má fama, não é? Pronto. Tal como o rapaz que, por sua vez, que não namora muitas, também tem má fama, não é? Aí é obviamente muito claro, por detrás dessas duas quadras está uma posição de facto claramente conservadora, não é? Aos homens permite uma coisa, mais do que se permite, acha-se que deve ser uma coisa, e a mulher não. Mas nesta quadra, e é por isso que eu acho esta quadra muito interessante, esta do alfaiate em saber ler, em que o saber ler é comum a ambas as versões, a versão que recolheu e a versão que recolheu a Idália, Custódio, e é de facto muito interessante, porque aquilo é dito para as pessoas, é dito para ser cantado e em público, e portanto, os homens que estão ali, o pai dela, se for vivo e se ainda estiver ali, e as outras pessoas que ali estão, perceberem-se que há ali uma posição da mulher, como eu gostava de ter ido aprender a ler e não me deixaram. Não é? E há uma outra quadra também que eu dou nessa altura, juntamente com essa, que é uma quadra que diz como é que é? Toda a mulher que namora deve ser bem carinhosa. Não. Toda a mulher casada deve ser bem carinhosa. Ama a vida, tem na certa. A boa é duvidosa. Isto que, de facto, exprime a realidade, não é? As mulheres casavam e depois as mulheres é que tinham que ser carinhosas, os maridos podiam ter as amantes que quisessem, e era normal. Elas é que tinham que ser carinhosas, porque amar a vida tem na certa. A boa é duvidosa, depende da sorte que tiverem no marido. Ora, uma quadra como esta, sobretudo quando a gente pensa como é que isto era atualizado, não é? Isto não eram quadras feitas para a pessoa ter um papel de escritas em casa. Era para se cantar e cantar nos bailes. Toda a gente ouvia. Os homens casados ouviam isto. Não é? Os homens casados e os que não eram casados, não é? E pronto, era só isto. Já foi demasiado. Entretanto, as pessoas já começaram a pensar, já há imensa gente a querer dizer coisas. E pronto, eu agora vou falar. Só vou aparecer no fim para fechar a porta. Gostava de ouvir o Rui Soares, por exemplo, meu amigo, bem metido nestas coisas. Muito boa tarde a todos e a todas. Naturalmente que é um prazer ouvir-te e naturalmente aí fizeste alusão a vários provérbios e é sempre, digamos, bom perceber que na nossa associação, embora o foco seja no provérbio, temos sempre tido o cuidado de ligar com outras áreas afins, desde a poesia, passando pelos trava-línguas, passando por outras entidades linguísticas que lhe estão subjacentes. Eu, de momento, ando à procura aqui de um livro para depois também dizer uma quadra relativamente, digamos, ao amor
de uma nossa associada, mas por agora ficavam por aqui e depois de outras intervenções eu voltarei a entrar, digamos, para dar esse contributo. Obrigado, Rui. O entusiasmo pelos provérbios. Já agora, ninguém está a falar, posso dizer, quando eu andava na escola, no oitavo, nono ano, e fazer um trabalho sobre essas tradições. E então fui consultar o Leite Vasconcelos, mas era muito nova, tinha 13 ou 14 anos. De qualquer maneira, tentei recolher o que eu encontrei da minha zona. E foi aí que eu me apercebi que, foi a minha primeira, talvez a primeira incursão nesta área, da adaptação de quadras que depois vim encontrar noutros sítios, à zona onde eu sou original, que é uma zona de vinho, não é? E eu lembro-me que a minha mãe conhecia essas quadras e eu venho a encontrá-las no Vasconcelos, que era, não tem encosta à parreira, que a parreira deita pó, encosta-te à minha cama, se solteira durmo só. Tens a parreirinha à porta, não a sabes vindimar, tens o amor ao lado, não o sabes namorar. Portanto, e também há no fundo, estas metáforas, mas neste caso nem são metáforas, começa com uma comparação. Há isto que tu não sabes fazer, também não sabes fazer aquilo. Não é? E eu achei graça por vir encontrar noutros sítios, portanto, não são dali originais, mas achei muito interessante. Aliás, ter esse professor de História que me deu essa indicação, provavelmente, ou talvez o meu irmão mais velho, que tinha mais 10 anos, e também gostava muito disto, me fez consultar o Leite Vasconcelos e, portanto, tive esta primeira abordagem a esses saberes tradicionais que algumas pessoas, lembro da minha mãe conhecer estas, isto cantava-se, lembro da minha mãe dizer também que se cantava. Algumas, esta não me lembro da música, mas algumas coisas que a minha mãe sabia, porque cantavam nas verbenas, que era assim que se chamava também, havia esses bailes, essas coisas, e cantavam estas quadras. Obrigado. É bom a gente encontrar pessoas que realmente são arca destas realidades, mas dói muito o silêncio que nós guardamos por aí em relação a esses saberes, como se eles de facto fossem secundários. Não são. E eu sinto que num tempo em que se cruzam mentalidades e culturas, em que se cruzam gentes de toda a ordem, se a comunidade não ganha consciência daquilo que é e se não vai a esta fonte da oralidade, onde encontra ainda a informação original, arrisca-se a comunidade a ficar igual às outras comunidades que nos visitam. Não é nunca demais o esforço que se desenvolve na CEAU e que nós temos que de facto desenvolver, empenhando a quem se der, a começar pela escola, entendo eu. Muito obrigado pela sua intervenção. Que mais coisas bonitas. Doutor Sará, muito bem. Então, eu queria saudar, antes de mais, o professor Rui Vinho Brazão, mas também o professor Dias Marques, e se me permitem, abro uma exceção para os presentes, participantes. Está um conhecido meu, que eu não sei se está em São Paulo, que é o Marco Aurélio, que eu saúdo especialmente, sobretudo, se está, como eu suponho, em São Paulo, creio que confinado, porque por lá as coisas estão piores que cá, e, portanto, queria saudar, pelo menos, este participante, porque não é lugar para saudar outros que eu conheço. Queria dizer que é sempre um prazer ler e ouvir o que o professor Rui Vinho Brazão nos traz. Eu acho que ele está a fazer desenvolver um papel no Algarve fundamental de recolha, de divulgação de um património riquíssimo, que é não só o do cancioneiro, que é também o dos provérbios, que é também o das palavras com que brinca e aprende, e às vezes com muita imaginação. Acho que o trabalho que ele fez sobre aquele baralho que ele editou e distribuiu de adivinhas, né, é uma invenção que creio que tem uma função muito importante para divulgar as adivinhas
e para o que implica a divulgação das adivinhas, que é um jogo intelectual, que é um jogo de imaginação, fundamental também para ajudar a desenvolver a inteligência da criança ou do jovem, né? Só queria dizer, em relação a este corpus que ele recolheu, que eu reconheço, porque já o li em cancioneiros, e possivelmente se encontra com variantes, como sempre na literatura oral aparece, com variantes em coletâneas que se encontram até em etnografias, mas a grande fonte continua a ser José Leite Vasconcelos. Mas queria especialmente perguntar ao professor Rui Vinho Brazão se viu um livrinho que se chama, um livrinho, não é um livrinho, O Amor na Quadra Popular, de Fernando de Castro Pires de Lima, porque começa exatamente com o namoro, a reflexão sobre quadras populares, da recolha, sobretudo do Minho, recolhas dele também, sobretudo do Minho, mas não só dele, acho que se valeu algumas de Luís Chaves, e portanto aí poderá confrontar algumas das coisas que disse com o que ele diz, porque ele, à maneira do Rui Vinho Brazão, também faz comentários às quadras que vai transcrevendo. E algumas são quadras que deviam entrar nas antologias da poesia portuguesa, não é? São peças literárias, estéticas, de alta qualidade e que não se percebe às vezes porque é que... O meu zoom foi interrompido, mas creio que já recuperei. São peças literárias que deviam figurar em antologias, mesmo sendo pequenos poemas. Sei lá, eu creio que por aí também haverá, também corre a quadra, que eu aprendi quando era pequeno: não há sol como o de maio, ou luar como o de janeiro, nem cravo como o regado, nem amor como o primeiro. Isto é de uma perfeição absoluta, não é? Como tantas quadras, não é? E, portanto, só tenho que louvar este esforço do professor Rui Vinho Brazão e esperar dele outras recolhas e outras lições. Eu não posso ficar indiferente àquilo que o professor acabou de dizer. Poucas pessoas têm entrado na minha caminhada com tamanha riqueza, com tamanha sensibilidade aos valores da oralidade e, simultaneamente, aberto sempre a dar-me a mão para um aval, para uma orientação nas coisas que venho produzindo. A sua primeira palavra foi no livro dos Provérbios. Começou por aí o meu esforço e em 4 anos, colhidos só em caderno, foram mais de 5.000 provérbios. E o professor reconheceu que foi bem sair com as anotações em cada provérbio sobre a aplicação do mesmo, porque surgiam provérbios como este: chibate fora, dinha na unha. Mas o que é que isto quer dizer? Se é o que é um chibate. Mas agora, o que é que isto quer dizer? E a Almerinda e as senhoras informantes diziam: a gente aqui juntava a empreita, juntava as alcofas, vinham os andantes, os almocreves, toma lá, e o preço. Depois vemos. E o pagamento. Depois veremos. Não. A gente pega nas coisas, põe às costas, vai para o Lolé, andando 13 quilómetros ou mais, e chega lá, entrega, e chibate fora o produto, como é que é? Chibate fora, dinheiro na unha, pagamento imediato. Quem é que entende o provérbio sem se pôr uma nota alusiva? Eu agradeço muito ao professor o incentivo e agradeço a palavra de orientação que me deu quando eu tinha dado à universidade que apoiou este livro nos estágios. Eu tinha dado por terminado e entendeu-se que devia rever segundo a sua orientação. Dentro em breve tem à sua porta o volume com índices extremamente trabalhosos, mas extremamente profícuos para quem quer utilizar.
Aqui no cancioneiro que temos recolhido, note que o cancioneiro foi recolhido, como os trava-línguas e outras coisas, era ouvir e deitar para a arca. Ouvir e deitar para a arca. E estamos agora a pegar em coisas que vêm de trás. E a organizar. Ia dizer qualquer coisa que escapou, não tem muita importância. O que tem importância é vê-lo aqui e ter a certeza que está connosco os que nos batemos pela cultura da oralidade. Obrigado, professor. Eu gostava de ouvir mais. E Marco Aurélio, o que é que nos diz? É uma pessoa muito atenta, que nós vemos aqui em todas as conferências. Boa tarde, Ruivinho. JJ, Adriana, com quem a gente falou aqui no bate-papo, e Arnaldo, né, que eu revejo depois de algum tempo. Professor, eu, desde pequeno, primeiro nas cantigas de rodas, depois com minha avó, principalmente, tinha uma quadrinha que evoca uma locução tradicional, que é onde fui amarrar o meu cavalo. E minha avó dizia assim, amarrei o meu cavalo, amarrei às 9 horas, esperando meu benzinho até agora. Então, aí eu conseguia fazer a associação e ela emendava, soltei meu cavalo na água, ele na água se perdeu. Neste mundo não existe um amor igual ao meu. Estas eu consegui fixar numa publicação, que este livrinho aqui também é um infanto juvenil. De forma sugestiva, chama-se Lá de Trás daquela Serra. E com a ajuda da Lucélia, minha companheira que está aqui ao lado, a gente recolheu outras coisas, algumas eu não digo impublicáveis, mas não no infanto juvenil, não num volume voltado à escola. Numa delas, por exemplo, tinha uma porfia, uma discussão de um rapaz com uma moça, e não é uma quadrinha de amor como as que eu compartilhei aqui no bate-papo, no chat. Dizia mais ou menos assim, o rapaz começa cantando e diz assim, em cima daquela serra tem um pé de berdoégua, meu cavalo vem rinchando na batida desta égua. E aí a moça fica um tanto quanto constrangida, o público aplaude o rapaz, apupa a moça e ela aguarda o tempo dela e depois diz: o anel que tu me deste foi feito de mulungu, fica frouxo no meu dedo e acochado no teu cu. E aí fecha a discussão. O mulungu é uma árvore muito comum no Nordeste e usada também na fabricação de anéis. É isso. É muito bom a gente estabelecer a relação entre culturas expressas em quadras, saídas da boca do povo. Assim como seria bem pegar num levantamento a sério, em que a escola interviesse e os meninos não procurassem, senão na voz dos avós, em vez da internet, seria bom colhermos, enquanto é tempo, mais quadras. O meu sonho era pegar fogo, neste sentido metafórico, à escola na nossa região. Colher os provérbios, fazer referência ao que está colhido e incentivar os jovens a encontrar o que lá não está ainda. Variantes. Pegar nas quadras, fazer o mesmo. Pegar nos trava-línguas, fazer o mesmo. Pegar que mais? Enfim, nas várias vertentes e colhermos antes que se percam. Porque estas vozes que temos agora, que são arcas, eu vou dizer-lhe que a Almerinda Coelho Paderne é escutada em tudo quanto escrevemos. E ela acrescenta ou corrige. É extraordinário. E temos um levantamento feito de cantos e de romances, ainda por transcrever na ordem musical e por apresentar. É um campo maravilhoso. Eu tenho que agradecer aos municípios, à Albufeira, que nos dá o acolhimento logístico, que nos dá o apoio, a Lolé,
Há cultura que não tem faltado quando nós solicitamos a direção da cultura. Há educação que nos acolhe. Eu tenho que dizer que sem estas instituições, sem as informantes, nós não fazíamos nada, elas é que sabem tudo. A gente tem que render-se, o professor de resto fez referência a esse aspecto, à criatividade estética. Há aspectos de criatividade estéticos que são nossos. Temos que tomar consciência deles e valorá-los. O que quer dizer, dar-lhes o justo valor e não marginalizá-los, escrevê-los. Temos que respeitar os desvios da oralidade, que já aqui foram referidos pela professora Alexandra Mariano e por outra participante, agora não vi o nome. Portanto, reconhecer e pôr no lugar a oralidade. Há tantas coisas que fazem parte da proteção da Unesco. Esta diz que está para chegar, mas ainda não chegou. Mas nós temos que impulsionar a proteção a esta vertente cultural e validá-la. Ou valorá-la, como eu costumo dizer, é pô-la no lugar que lhe merece. Obrigado pela sua intervenção vinda do Brasil, onde surge a criatividade, vocabulário, porque a cultura é outra e é nossa. Seria interessante colher os provérbios paralelos. Eu tenho ouvido alguns do Brasil, pegar numa coletânea e pôr as pessoas a procurar. Aqui como é que dizem? Eu não tinha estratégia para colher os provérbios. Inventei. Peguei em coisas que não valiam e pegava no princípio do provérbio. E vinha de lá variantes várias. E as pessoas diziam, isso não é assim. Queriam dizer, aqui não é assim. Mas isso é que eu queria ouvir. Ouvir como é que se diz aqui. Mas o conteúdo é o mesmo. E a gente respeita. Esta diversidade é uma riqueza que o homem tem que aprender. E aqui temos uma cartilha que nos ensina muito. Eu rendo-me à riqueza estética de tantas classes que aqui encontro. E nesta mulher que agora publiquei, estes livros que eu refiro, os 3 jogos de provérbios que agora que saíram, são um prodígio na ilustração, uma riqueza. Procurem-nos na AP Oralidade, porque nós não temos estas realidades ainda nas montras. Aqui o negócio para nós tem sido secundário, mas chega a hora de o fazermos. Este livro, em cento e poucas páginas, 130 ou 40, reúne mais de 100 provérbios colhidos numa mulher que é de Paderne, com uma inserção tão rica, tão habilidosa, que por pouco a gente não dá pelo provérbio. Uma inserção que só encontrei paralelo na lírica trovadoresca. O provérbio sai ali todo bem perfeitinho. Ou no remate da cantiga, ou no princípio, aqui sai sobretudo inserido. Eu tive pena, porque perdi estes 100 e tal provérbios de Conceição Eloy, perdi, isto é, não ficaram inseridos no cancioneiro, porque quando cheguei, ela já não vivia. Foi em 94 que cheguei de Lisboa e peguei nesta iniciativa e já não perdi esta senhora. Já não perdi, isto é, consegui recuperar estes documentos. E vai vir a seguir um segundo livro de sonetos da mesma senhora. Mas aqui eu ponho de inspiração popular, não pus popular. Porquê? Esta senhora não tem cursos académicos, mas porque era rica e era menina, os pais não podiam mandar para Faro, porque era atirá-la para a desgraça, para as más línguas do mundo. E então ficou em casa e vinha uma professora ter com ela a ensinar francês, a ensinar português. A inspiração é popular, mas a realização já é mais alta. A gente tem que ser os coletores destas realidades, de uma riqueza que nós conhecemos e que a comunidade precisa de saber. Obrigado, desculpem. Eu quero ouvir mais gente. Há aqui rostos tão bonitos e não dizem nada. Olha que eu provoco e chamo pelo nome. Alberto Mariano, não me diz nada. Gostei tanto da sua comunicação e estive sempre a picar para dizer mais devagarinho. Tinha uma articulação nobre
mas a velocidade de quem queria dizer o essencial não a travava. E eu disse, tenho que voltar, eu espero que volte. Eu agradeço, de facto, a comunicação que eu vi. Eu sou novata nestas coisas, como já tive a oportunidade de dizer, mas gostei muito de ver e pude ver muitas, o meu interesse mais, que me toca mais agora, que é esta coisa das árvores, ver as alfarrobeiras, as aroeiras, os loureiros, aí tão bem expressos, nestes slides que tão bem apresentou. E também aquela questão que eu achei muita piada, da questão do casar ser como uma açorda, adorei a comparação, pronto, exatamente, ainda ontem fizemos aqui uma açorda em casa, é o que havia de dizer estas coincidências. E pronto, e é só esta breve nota para agradecer, gostei muito dos slides, achei que estavam muito perceptíveis, muito, e pronto, e só queria dizer isto e obrigada pela sua comunicação. Obrigada. Eu asseguro-lhe que vou comunicar com o Dr. Rol, presidente da Câmara de Albufeira, que aquela alfarrobeira com um tronco enorme, mas que vive aqui no parque, não precisa apenas ser cortada de vez em quando, precisa de ser enxertada, para que os turistas que chegam com os miúdos e apanham do chão a alfarroba, saibam o que é uma alfarroba. Não é a alfarroba brava que eu vejo as crianças apanharem. Eu vou comunicar ao Rol e cito o seu nome, que é preciso defender as árvores, que são memória histórica, e aquela deve ser bastante velha. É que na cidade não brilham árvores nossas. Sim. No urbanismo não se colocam árvores nossas, mas aquela tem que ser salva. Muito obrigado. Obrigado. E queria também fazer um alerta, de facto, porque Faro é conhecida como a cidade com menos, portanto, arvoredo por metro quadrado do país inteiro. E, portanto, e quem me disse, tanto foi o meu colega, que eu sei que é mesmo especialista, é da área da especialista mesmo, que trabalha na área do vegetal, da botânica, da engenharia florestal, na UTAD. A UTAD tem um grande jardim botânico mesmo, portanto não tem só... nós temos um herbário, não é? Aqui embaixo no Algarve, mas eles têm mesmo o jardim botânico além do herbário, não é? Pronto. Como Coimbra, mais pequenino e mais recente, claro. E ele é que me alertou para isso. Olha, sabes que de facto Faro é conhecido como... não sei se vocês têm algum horror ao verde aí embaixo, se querem tapetar tudo com cimento, assim que vem uma árvore e pronto, e eu tive que dizer, não é bem assim, e pronto, mas fico sempre com essa sensação de que de facto nós estamos num sítio com tantos problemas ambientais e cada vez vão ser maiores, com falta de água, e vejo sempre opções, e eu tive a oportunidade de dizer isso ao Presidente da Câmara aí de Faro, quando foi por altura da plantação do clone do freixo, e agora já estamos a fugir um bocadinho desta questão da literatura oral em particular, mas está tudo ligado nesta vida, e tive a oportunidade de dizer que a entrada de Faro está muito bonita, mas que os consumos de água para manter aquela grama, pronto, a relva ou forma de grama à entrada, são custos ambientais, que são, quer dizer, que eles já poderiam ter investido, têm gente para isso, e eu não sou dessa área, não é? Fazer talvez um bocadinho mais como a Universidade do Algarve conseguiu, estou a falar daquilo que conheço, não é? Utilizar espécies que se dão mais aí no Algarve, não é preciso pormos tudo verdinho para as pessoas se sentirem bem nos lugares, basta criar pequenas zonas de verde. Mas todas as autarquias têm insistido agora a nível nacional, creio eu, em valorizar estas questões portanto, da natureza, não é? Que estão tão bem aqui cantadas aqui também na literatura oral, e que eu acho que Faro Faro e o Algarve tem que começar a atender a estas questões mesmo, porque senão qualquer dia um deserto, não é? Vai ficar cada vez mais desertificado. Enfim, esperemos que não. É assim, professora, e no entanto sabemos que quando há uma árvore na cidade,
e temos aqui à minha beira um pinheiro, corre toda a gente para pôr o carro, corre toda a gente para um bocadinho de sombra. Eu queria dizer-lhe que nós estamos, sobretudo aqui a secretária tem matizado muito neste aspecto, queremos fazer um pequenino estudo das plantas que aparecem no cancioneiro, relevá-las e apurar o porquê delas. E realmente sente-se que as cidades não contemplam a árvore, não contemplam um parque cultural onde se possa colocar visível esta cultura da oralidade e a cultura dos eruditos. É? Aqui não temos. E no Algarve, não sei se algum município tem de facto um parque onde se assinale a cultura local. Ou até as figuras que trabalharam, as figuras relevantes na pintura, na escultura, na história, etc. Não se protegem memórias. E nós somos o único animal que guarda as suas memórias e as transmite e escreve. O elefante também tem memória, segundo dizem, mas não transmite, não pode. Mas nós podemos fazê-lo, inclusive guardar a memória do elefante. Muito obrigado. A professora Adriana sentiu-se animada com estas quadrinhas, verdade? Sim, sim, eu gosto muito. Eu sou uma grande fã deste saber, apesar de estar com a minha colega Alexandra, não é nossa área, mas são áreas que se tocam e eu, de facto, gosto muito do saber da oralidade. É um fascínio que eu tenho desde sempre e por isso é que eu aderi sempre aos convites do meu colega Joaquim Dias Marques. Sou membro, enfim, do centro, do nosso centrinho, e fiz recolhas quando era mais nova. No outro dia encontrei aqui umas coisas que fui fazendo até mesmo para outras áreas, por exemplo, a linguística, era preciso fazer recolhas do modo como as pessoas falavam, e também fiz isso, e portanto eu gosto muito, gosto muito de ler, gosto muito de ver as coisas que o professor Rivinho de Brasão faz, e pronto, acho que a parte dos jogos, as brincadeiras, é muito interessante. Lembro das brincadeiras que têm a explicação como é que se brinca, porque hoje algumas pessoas não sabem como é que se brinca, mas é importante que não se perca essa explicação. Esses comentários são muito importantes para alguém poder reproduzir. E pronto, depois há estas variantes todas, nos faz sentir que temos algo a dizer. Porque a literatura oral o que faz, acho que é, em relação à maioria dos falantes, é sentir que todos podemos ser um informante, todos nos sentimos donos de qualquer saber. E portanto, por isso é que disse, quando o senhor disse no início que isto não acaba, porque há sempre alguém que conhece uma variante, mesmo que essa variante tenha sido a sua cabeça, da sua memória, que entretanto com o tempo deturpou outras leituras. Aliás, o meu colega Joaquim Dias Marques deu uma honra de eu estar numa nota de rodapé da sua tese de doutoramento, precisamente por um romance que o meu pai dizia e que eu aprendi a oral. O meu pai dizia e eu aprendi por ouvir o meu pai dizer. E depois descobri que afinal aquilo é algo que existia na literatura. Eu não sabia que existia, e portanto, para mim aquilo sempre foi algo oral, e depois eu disse, eu sei um romance de cor. E afinal eu não sabia nada de cor, quer dizer, sabia de cor, mas não era um romance com essas características, mas para mim já era oralidade. E portanto, muitas das coisas que eu conheço são dessa oralidade. Algumas, claro, o meu pai dizia, e eu sei que são poemas conhecidos, mas este aqui eu de facto não conhecia. E até acho que o Joaquim ainda buscou um bocadinho para encontrar, mas é conhecido e muita gente sabe o que é, e eu de facto achava que aquilo era algo tradicional e não era. Portanto, mas é interessante como as coisas dão uma volta, porque começou com uma literatura, o meu pai provavelmente leu, o meu pai nasceu em 1913, portanto uma pessoa já morreu, e a filha já tinha mais de 50 anos, e portanto eu consegui ver muita coisa do meu pai de um saber bastante antigo. Portanto, aprendi muitas coisas, trava-línguas. Uma coisa que eu encontrei no seu livro, por exemplo, o meu pai dizia una duna tena catena saga binaga dica do pé catanove e um dé. E ele dizia-me que isto era contar em galego. Eu achava que isto era galego. Diga lá outra vez que eu não apanhei. Una duna tena catena saga binaga dica do pé catanove e um dé.
E portanto, eu estou pequenina, dizia, eu sei falar, sei dizer, contar até 10 em galego. Pronto, depois percebi que não era nada disso. Mas essa e outras, não é? Portanto, mas essa foi aquela que tive mais dificuldade em encontrar pessoas que a conhecessem. E foi no seu livro que disse, finalmente está aqui, mais pessoas conhecem isto. Porque eu lembro-me na faculdade e noutros dias, vocês não conhecem isto? As pessoas conheciam aquela, era um jovem assim, ao pé de Paulo Cantaria, que lá assim dizia, não era aquelas do mundo ao contrário, essas muita gente conhecia. Mas, por exemplo, esta da Una Duna Catena Catena, isto para mim era, ninguém sabia. Eu dizia, mas eu não inventei isto. Eu lembro do meu pai dizer como é que eu tenho isto na cabeça. E depois o seu livro deu-me segurança, estabilidade, deu-me tranquilidade, dizer, bom, e os de jogos? facto eu não inventei, o meu pai de facto. E os jogos de adivinhas já chegaram à sua mão ou eu esqueci-me? Os jogos de adivinhas não têm, pois não? As cartas. Os jogos, as cartas? Sim, chegaram lá, chegaram. Sim. Os provérbios vão chegar também. Brevemente estão lá. Muito obrigada. Muito obrigado eu. Penso que devíamos incentivar cada falante a ser um coletor. Cada falante um coletor. Apanha-se uma palavra, apanha-se uma expressão, apanha-se uma quadra, guardar e a escola incentivar para que saibam para onde enviar. A minha intervenção neste ciclo desta vez é um bocadinho a continuação de uma que eu já fiz, por também desafio do professor Dias Marques, vai ser, ainda vai ser em maio, é precisamente o que eu vou recolher este saber que eu tenho na minha família. Portanto, ando a perguntar à minha irmã, aos meus irmãos, e como a minha família, de uma parte, vem do Brasil, e vou perguntar aos meus primos o que é que eles conhecem daquilo que eu também conheço, a ver até que ponto é que há algumas coisas em comum. E, portanto, eu estou a recolher estas coisas todas que eu via da minha avó, que eu via do meu pai, que eu via da minha mãe, e é muito interessante que a minha irmã tem variantes. Portanto, a nossa memória não é igual, e eu estou a fazer esse trabalho com a minha irmã, que não estava muito a sério. Só, Luísa, conta-me lá. Mas vou tentar, se ela viu isto, vou tentar conversar com ela sobre isso, quando ela tiver um bocadinho, para ela dizer, lá, como é que a avó dizia quando acabávamos as histórias? Como é que o pai dizia não sei o quê? E é muito interessante porque isso vamos tentar ser a memória de uma família que tinha uma tradição oral forte, apesar de ser uma família com instrução. Portanto, é muito curioso como eu tenho muito conhecimento oral, sinto que tenho, portanto, enfim, tenho bastante, e que eu aprendi oral de uma família que tinha essa instrução. Aliás, a mãe do meu pai era professora primária, portanto, os meus avós eram médicos e bisavós e farmacêuticos, portanto, pessoas de facto com instrução, mas a verdade é que depois transmitiam oralmente muitas coisas. E, eu não sei se eles aprenderam lendo, mas a verdade é que a nós foi através da oralidade. E isso eu acho que é um património muito rico, e que se calhar também aprenderam oralmente. Isso eu de facto não sei a origem, mas a mim também me fascina quando eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu sabia eram coisas que eram da tradição oral, fez-me sentir pertencente. A nossa cultura, até há pouco tempo, era uma cultura da oralidade, verdade? E há aldeias onde a escola chegou não há muito tempo. É o caso da Albufeira. Eu acho uma sugestão muito bonita essa, de as famílias serem incentivadas para guardar as memórias de família e que aí entra a parte cultural da oralidade. Muito bonito. Eu há dias ouvia de um senhor de Paderno, vindo do Brasil, onde vive, que me disse um provérbio tão bonito sobre a mulher viúva, tão bonito, mas eu não consigo recuperar. Quem sabe se o Marco Aurélio tem lá isso no ouvido. Era uma adivinha linda da viúva. Nós aqui temos a viúva, como é que é? Tanto chora, não sei como é que é agora. Mas ele não tem isso com certeza presente. Obrigado pela sua intervenção. Obrigado. Oi, Ruivinho. Possivelmente em algum lugar eu devo ter ouvido. Eu me recordo de uma quadrinha que vocês também devem conhecer e que diz assim: não me caso com viúvo, nem a troco de cipó. Viúvo cisma em dizer que a afinada era melhor. Pois, era muito bonita. Aqui como é que é? A viúva de Repenica tem uma coisa qualquer no nosso livro. Não vale a pena, desculpem. Professor José Joaquim Dias Marques está cansado. Não, eu já
verdade, fiz, como eu disse, eu só apareceria no fim, não é? Eu já falei demasiado, como habitualmente, e só. Eu não vejo nenhuma mãozinha no ar. Agora a perguntar se haverá mais alguém que queira. Há uma mãozinha no ar. Há dias foi o Rui que chamou a atenção para mim, hoje sou eu que chamo a atenção para o Rui. Antes da sua pausa final, o Rui Soares tem uma mãozinha no ar. Ok, porque entretanto me lembrei de uma quadra que eu penso que todos nós conhecemos e que há pouco o Ruivinho Brazão salientou uma palavra que aparecia, que era a palavra tudo. Ora, quem não se lembra de aquela quadra que diz que quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Sim, senhor. Tenho utilizado esta quadra exatamente para também introduzir conceitos matemáticos, a propósito do tudo e do nada. Portanto, como se vê, a questão dos provérbios, das quadras, nós estamos todos ligados, porque isto não é isolado. E, por outro lado, também me lembrei, já que há pouco foi falado, digamos, da possibilidade de apanharmos as várias variantes, que é extraordinariamente importante porque, como dizia a professora Adriana, algumas já estão estabilizadas, outras são produto da criatividade, e essa criatividade muitas vezes tem a ver com a época em que a pessoa que a diz, que a inventa, para sermos assim, realmente a adapta. Por exemplo, eu penso que hoje, a propósito da pandemia, se vai também ouvindo alguns provérbios, uns parodiando, mas de qualquer das maneiras dizendo algo que tem a ver com a vivência que estamos a ter. Um dos últimos que se calhar também ouviram, em abril esplanadas 1000, em maio provavelmente não saio. Né? E por aí adiante. Agora, eu gostava já agora de saltar um pouco para realçar a importância do casamento, por exemplo, nos provérbios de Kikongo, em que o casamento é dos jovens, mas o parentesco é para os mais velhos. Portanto, veja-se a importância do casamento no estabelecimento de redes. Aqui nesta cultura não estão a privilegiar nem o homem nem a mulher. Mas, por exemplo, no Egito, a exaltação e a dignificação da mulher é feita de uma forma diferente. Eu queria exatamente ir buscar um trabalho que foi apresentado num dos colóquios em 2015 pelo nosso associado e grande o egiptólogo Luís Manuel Araújo, que provavelmente muitos de vós conheceis, e que realmente ele, no colóquio em Tavira, trouxe-nos exatamente a exaltação e dignificação da mulher no Antigo Egito. E diz ele, por exemplo, que a mulher egípcia via o seu estatuto de dignidade robustecer-se pelo casamento e deveria encontrar um homem capaz de ser o chefe de família, embora ela reclamasse para si, como se vê nos textos dos túmulos, o título de dona de casa. Portanto, ela procurava um homem capaz de realmente constituir um lar, embora ela reivindicasse para si o estatuto de dona do lar. Parece-me importante, de facto, trazer aqui uma outra cultura totalmente diferente, e isto, veja-se bem, no Antigo Egito, nem sequer é na atualidade. Bem. Já agora também lembrei-me, só eu tentei procurar, mas não encontrei exatamente, sei que existe, mas não estou recordado. Mas, por exemplo, nós, na questão dos provérbios, muitas vezes introduzimos o conceito de provérbio emparelhado. Provérbio emparelhado.
são provérbios emparelhados. Toda a gente se lembrará de quando eu digo, por exemplo, quem espera, alguns irão por desespera, mas outros irão sempre alcança. Portanto, nós designamos este tipo de provérbios emparelhados. Uma nossa associada, Maria do Rosário, justamente começou a fazer algumas quadras com provérbios emparelhados. Abriu ao acaso aqui o livro e diz assim: comer sardinha e arrotar tainha, comer sem pão é comer de lambão. Portanto, aqui está um exemplo de provérbio criado a propósito de duas expressões proverbiais que ela fez para rimar. É uma sugestão. O provérbio, que o Rui sabe muito bem, só o é quando a comunidade o reconhece, aceita e utiliza. O provérbio normalmente não se improvisa, tem algum tempo para se confirmar na aceitação comunitária. Há provérbios regionais, poderá haver provérbios locais da pequena comunidade. Essas expressões últimas que referiu parecem ser uma criação da autora. Portanto, é preciso pensar-se, observar-se com cautela, porque, de facto, temos por vezes pessoas tão criativas, e eu tenho tido alunas dessa ordem, alunas sénior, que me parecem com um punhado do que seriam provérbios se, de facto, já tivessem passado pelo juízo da comunidade e respondessem, de facto, às características consagradas nos provérbios, segundo os peritos. De qualquer maneira, eu aprecio o esforço que o Rui vem fazendo no domínio da paremiologia, em que eu tenho sido um triste ausente pela minha absorção. Muito obrigado, Rui. Prossiga. Eu tenciono lá voltar, mas com jogos. Está bem? Muito obrigado pelas palavras, mas já agora, só para precisar que esta recolha tem sido feita pela autora aqui na região de Tavira e mais particularmente na zona de Santo Estevão. Sim. Tem toda a razão quando diz que um provérbio só é reconhecido quando há uma familiaridade. É esse o termo que é utilizado a partir do momento em que realmente a comunidade reconhece aquela expressão. No entanto, eu devo lembrar que não poderá haver reconhecimento nem familiaridade se não tiver nascido em qualquer altura em que a comunidade o não entenda. Portanto, a criatividade dá origem. Um exemplo para clarificar muito rapidamente, que não queria tomar a palavra. Todos conhecem a expressão todos os caminhos vão dar a Roma, como provérbio. Eu pergunto, por que razão é que não se reconhece todos os caminhos vão dar a Tavira, como provérbio? Dá vontade de rir, mas ao mesmo tempo vai ao encontro daquilo que o Ruivinho Brazão disse, é que provavelmente esta expressão ainda não atingiu a familiaridade necessária. Mas também ocorre-me perguntar a todos os investigadores quando é que é reconhecida essa familiaridade. É um problema de tempo e é um problema do número de falantes. Mas isso será para outra ocasião. Obrigado, Rui. Agora a Marinela intervém. Bom, então, se não houver mais ninguém... Senhor professor, eu vou ser muito rápida, porque ouvi o professor Ruivinho Brazão dizer a Marinela não intervém. Eu queria, portanto, felicitá-lo mais uma vez, já o tenho ouvido várias vezes, conhecemos, enfim, razoavelmente, e quero felicitá-lo mais uma vez pela sua lição.
Desculpe, escapou-me essa expressão. Eu pensei que não chegava aí. Óbvio, obrigada, ainda bem. Obrigada a todos. Gostei muito de ouvir e lembro muito bem de encontros culturais havidos em Tavira, nomeadamente partindo da CEAU. Verdade? Ou com a presença, com Sim, talvez, a iniciativa do professor Dias Marques. E eu guardo essas memórias, porque a nossa, como é que é dizer, o nosso envolvimento nesta ordem não é de agora. Já tem. Não. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada também. O professor Dias Marques, desculpe lá, está sempre a ser atropelado por minha causa. Não, eu é que parece que chego com a tesoura, mas chego com a tesoura apenas quando penso que já não vai, que não há mais ninguém. Então, se não houver mais ninguém que queira fazer uma intervenção, damos por terminada a palestra de hoje. Muitíssimo obrigado por tudo, ao palestrante, a todas as pessoas que estão presentes e as que já estiveram, que entretanto já saíram. E lembrar que a próxima conferência será no sábado que vem, dia 24. Será feita por Olga da Fonseca e terá como título Os 10 Mandamentos da Didática do Conto Tradicional. E pronto, e é assim. Mais uma vez, muito obrigado. Tudo bom para vocês, neste lado e no outro do Atlântico. E cá espero por vocês de hoje a 8 dias, às 15 horas de Lisboa e às 11 horas de Brasília. Deus, muito obrigado. Obrigada a ambos, obrigada, professor.